Muito boa tarde, prezado telespectador da Conecta Mais TV. Inicia agora a primeira transmissão ao vivo do Expresso Meio-Dia de 2021, o nosso primeiro programa após o recesso das festas de final de ano, retomando com todo o gás para trazer até você as principais atualizações e notícias da manhã. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 23 graus, o céu está nublado e há possibilidade de chuvas na casa dos 40% nesse momento. Iniciando as primeiras informações que a gente traz nessa manhã, são as informações do esporte e da dupla Grenal, para você que está ligado nessa retomada. A temporada do futebol não terminou, ela acaba só em fevereiro de 2021 e o Inter já começa as mudanças, porque o novo presidente colorado assumiu o cargo e Alessandro Barcelos trouxe aí Paulo Brax, o novo diretor de futebol do Inter, tido como técnico rigoroso e leal. Ele foi contratado junto ao América Mineiro e foi responsável pela reestruturação do clube de Minas e foi trazido com grande entusiasmo pela nova direção colorada. No dia de ontem ele foi apresentado ao grupo de jogadores e pretende integrar de uma maneira mais comunicativa as categorias de base e o time principal. E quem deu adeus ao Colorado nesse final de ano foi o astro D'Alessandro. Após uma longa temporada vestindo a camisa do Internacional, ele foi anunciado como o novo reforço do Nacional do Uruguai. O meia argentino de 39 anos terá mais um capítulo da sua carreira no futebol uruguaio e agora vai defender a histórica camisa do clube de Montevidéu. No lado do Grêmio, as informações dessa terça-feira dão conta de que o Grêmio irá devolver o jogador Orihuela. Isso porque ele foi tomado como empréstimo através do Cruzeiro. Está fazendo o tratamento de uma lesão, mas não será reaproveitado na retomada. Grêmio, aliás, que vem promovendo uma limpa aí dos seus jogadores do grupo e o lateral direito Orejuela será devolvido ao clube mineiro. O Grêmio vai a campo amanhã à noite enfrentando o Bahia e deve entrar com o time titular pelo Campeonato Brasileiro. O elenco voltou aos trabalhos com o treino físico e os exames de Covid-19 em dia antes do duelo marcado para amanhã. Então, o treino foi feito no dia de ontem e a 28ª rodada do Brasileiro. Grêmio vai a campo contra o Bahia para garantir aí a sua posição. Lembrando que o Grêmio é finalista da Copa do Brasil. Essas informações são reportadas pelo portal Globo Esporte. E agora vou falar da região, mas antes de trazer as notícias dessa manhã, uma matéria especial sobre a diplomação dos candidatos da 75ª Zona Eleitoral, que ocorreu no finalzinho do ano passado. Sem intervalos, eu retorno após a matéria para as principais notícias dessa manhã, aqui das nossas cidades. Fique comigo, eu me chamo Thiago Zilli e você está no Expresso Meio-Dia. Nas últimas semanas de dezembro, no município de Nova Prata, aconteceu a diplomação de toda a 75ª Zona Eleitoral, que envolve municípios de Nova Prata, Nova Bassano, André da Rocha, dentre outros. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores estão recebendo, então, o seu diploma, que oficializa a sua vitória nas eleições do ano de 2020. A diplomação, na verdade, é a entrega formal do documento, né? Que conferido pela Justiça Eleitoral, que, enfim, consagra a eleição e, a partir desse momento, inclusive, tem vários prazos processuais, né, que ele leva em consideração. Enfim, é mais que uma solenidade, né, pública, no sentido de conferir, então, a autenticidade do pleito em relação aos eleitos, mas ele também é um marco que define a fluência de determinados prazos que são de interesse da Justiça Eleitoral. Então, não é apenas uma solenidade de entrega de diploma, mas é também um marco processual do qual tem consequências, inclusive, jurídicas no plano jurídico, judicial. A Zona Eleitoral de Nova Prata, ela é composta pelo município sede, né, que é o município de Nova Prata mesmo, e os municípios que nós denominamos como termos, né, são 7 municípios no total. Nova Prata, então, a sede,
Nova Bassano, Vista Alegre do Prata, Guabiju, São Jorge, André da Rocha e Protásio Alves. São os municípios termos, então, que compõem a zona eleitoral. Nós teremos, assim, hoje a tarde toda foi reservada para a entrega dos diplomas, né? Com algumas particularidades, claro. Nós tivemos que estabelecer uma estratégia para a entrega dos diplomas conforme as recomendações sanitárias, né? Alguns juízes eleitorais do Estado fizeram de forma virtual, alguns não fizeram, alguns vão fazer com um horário agendado, alguns até estavam programando uma cerimônia pomposa, né? Mas assim, isso representa alguns riscos, e nós, ponderando então todas essas particularidades, nós decidimos aqui na Zona Eleitoral de Nova Prata fazer mediante agendamento, com horários específicos, né? Para evitar uma concentração grande de pessoas e, enfim, respeitar as regras sanitárias para evitar um possível contágio pelo Covid, né? Então, no primeiro momento, nós reservamos um horário para a diplomação dos prefeitos, né? E agora, de meia e meia hora, serão entregues, então, os diplomas, não fisicamente, né? Há uma particularidade envolvendo os diplomas dos vereadores. Os vereadores receberam o seu diploma por e-mail e, individualmente, eles poderão acessar, então, o site do TRE e imprimir o seu diploma diretamente e pessoalmente lá. Então, é apenas um ato formal da entrega do diploma, embora fisicamente não será entregue, e de meia e meia hora, então, para os vereadores, apenas os eleitos, não para suplentes, né? E exclusivamente para os vereadores, não familiares, né? Exatamente com a mesma finalidade de evitar uma aglomeração de pessoas, tudo tendo em mente, né, o enfrentamento à pandemia, né? Evitar um possível contágio, né? Quanto maior o número de pessoas, maior o risco. Então, reduzimos o número de pessoas apenas aquelas essenciais mesmo, né? E assim esperamos que ninguém saia daqui com problemas, né? Muito bem, você acompanhou o Dr. Carlos Koester dando as informações, ele que foi juiz eleitoral do último pleito, sobre a diplomação dos candidatos que já tomaram posse. E nessa primeira semana, muita movimentação nas prefeituras onde houve troca de comando. Iniciamos falando de Fagundes Varela, que teve aí Nelton Conte tomando posse. Pelas informações da Rádio Estúdio FM, o primeiro dia da nova gestão de Nelton Conte foi marcada pelo diálogo com os servidores municipais. Ele adentrou aí na prefeitura e conversou com a equipe administrativa que vai formar o novo mandato de Nelton, que toma posse na prefeitura. Algumas mudanças, outros prefeitos foram reeleitos e assim vamos seguindo na realidade de todos os municípios. Para Vila Flores, a informação que a gente traz é que a Sicredi Serrana entrega placas de sinalização para o roteiro Caminho Sagrado de Vila Flores. A iniciativa de fortalecer o turismo local é uma das estratégias onde a Sicredi Serrana se faz parceira. E para contribuir com o município e com a região, a instituição financeira investiu na sinalização de mais um destino, o roteiro Caminho Sagrado. O Caminho Sagrado é uma ação integrada liderada pela Prefeitura de Vila Flores, norteada pela Atua Serra, com o apoio da Emater e outras entidades, e é um dos roteiros turísticos que são oferecidos aí na cidade, que é sede da Pousada dos Freis Capuchinhos, um destino turístico bastante buscado em toda a região. Também em Vila Flores foi realizada a primeira sessão ordinária da 9ª legislatura municipal. Os vereadores tomaram posse e fizeram a primeira sessão na noite de ontem, 4 de janeiro, e realizou-se aí a abertura dos trabalhos. A presença do prefeito Evandro Antônio Brandalize e do vice-prefeito Agenor Gali também foi denotada, assim como o secretário de Administração e Fazenda, Luiz Antônio Carnevale. Na pauta, a discussão de 3 matérias com pedido de apreciação para regime de urgência. Informações que vêm da Prefeitura de Veranópolis é que o município faz o chamamento para a revisão do talão de produtor rural de 2021. E ele ocorre de 11 de janeiro a 12 de fevereiro. Então, a Secretaria de Finanças estará recebendo todos os detentores de talão de produtor rural nesse prazo para apuração de movimentação relativa ao ano de 2020. Informações que também a gente recebe de Veranópolis pelo portal da Rádio Estúdio FM. No final da manhã de ontem, um homem foi encontrado sem vida
na localidade de Vila Azul, em Veranópolis. Segundo a Brigada Militar, as circunstâncias apontam que o homem de 71 anos tenha atentado contra a própria vida. O sumiço foi percebido por parentes e ele foi localizado aí pelas equipes de busca na localidade de Vila Azul. Informação que nós temos pelo portal da Tua Rádio: a Serra Gaúcha agora vai contar com o reforço de 81 novos agentes da Brigada Militar desde o dia de ontem. Os policiais foram apresentados nessa última segunda-feira na sede do CRPO da Serra, em Caxias do Sul. Então, um importante efetivo de 81 novos brigadianos que irão reforçar o patrulhamento em conjunto das áreas que estão sobre abrangência do Comando da Polícia Ostensiva da Serra. Pelo portal Serra Nossa, a informação que nós recebemos é que o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, uma das referências, inclusive aqui para Nova Prata, conta com 106% de ocupação nos seus leitos de UTI, com 48 pessoas internadas, 21 em leitos do SUS e 27 em leitos privados, 26 pacientes confirmados com Covid-19 e outros 20 suspeitos, denotam o cuidado que toda a região deve ter, porque o Hospital Taquini é uma referência e nesse momento se encontra lotado. Informações do estado do Rio Grande do Sul pelo portal do Correio do Povo dessa manhã é que o governador Eduardo Leite assinou o contrato de concessão para obras de revitalização do Cais Mauá nessa última terça-feira. O estado concederá o uso da área para a empresa Embarcadeiro, que é responsável pelas obras na usina do gasômetro e no armazém A7, seguindo a sequência de revitalizações das informações ali do Cais do Porto. Vai acontecer essa revitalização importante com uma reforma de uma área da capital. De acordo com o governo do estado, a partir da assinatura do termo de concessão, o imóvel passará a ter 5 anos de uso por parte da empresa concessionária, que garantirá a reforma. O Detran do Rio Grande do Sul, pelo portal O Repórter, lançou uma plataforma e um site de pesquisa para verificar aí peças usadas que são legalizadas. Foi lançado aí o portal Peça Legal, que possibilita a consulta de peças automotivas usadas disponíveis para compra nos centros de desmanche de veículos credenciados pelo Detran. A ferramenta busca e reúne estoques cadastrados e permite pesquisas sobre os tipos de veículos. Pelo Correio do Povo, a informação que recebemos também é de um grave acidente que ocorreu em Soledade. Grave porque a Polícia Rodoviária Federal encontrou latas de cerveja no carro de uma mulher e confirmou a presença de álcool no organismo dela. E o acidente foi gravíssimo porque uma mulher que é natural de Caxias do Sul invadiu a pista contrária e acabou tirando a vida de um motociclista que transitava pela rodovia. E o exame apontou que ela havia ingerido bebida alcoólica. Informação que nós recebemos pelo portal do jornal Boa Vista de Erechim é que as equipes da Patran, a Polícia Ambiental, realizaram a prisão de um homem por maus tratos de animal. As informações dão conta que ele mantinha um cachorro preso por uma corda e o animal estaria ferido. A Patran agradeceu ao veterinário Tiago de Lima, da Clínica São Francisco, que realizou o atendimento sem custos ao cachorro, que nesse momento passa por recuperação. Informação que vem do jornal Repercussão. Na cidade de Riozinho, a justiça aceita uma denúncia e o padre que foi acusado de estupro acabou virando réu. Afastado da diocese de Novo Hamburgo, o sacerdote teria abusado sexualmente do coroinha quando ele era menor de idade e agora será julgado pela justiça. Informações da região metropolitana pelo portal O Repórter. A Corsan emitiu um comunicado explicando de por que o gosto da água estava ruim nas cidades de Cachoeirinha e Gravataí. Isso porque, devido à grande estiagem que atingiu a região,
o problema acabou causando aí com a proliferação de algas nos reservatórios, um problema tido pela companhia como comum e que está sendo trabalhado nesse momento para ser corrigido. Encerrando esse bloco com informações que passamos pela região, pela Serra, também pelo nosso estado, nós vamos a Cotiporã, onde foi gravada uma matéria falando sobre o Vale do Carreiro, um dos pontos turísticos locais. Após o intervalo comercial, eu retorno com as informações do Brasil, as notícias internacionais e uma reportagem imperdível sobre a inauguração da nova ponte que liga a Nova Prata a Protásio Alves. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Hoje nossa equipe vai mostrar para você o mirante do Vale do Carreiro aqui no município de Cotiporã. Vamos entender um pouco mais sobre a história desse ponto turístico e também sobre todos os projetos que aqui são abraçados. Uma satisfação receber vocês aqui em Cotiporã novamente. E hoje nós estamos aqui nesse ponto turístico que é o Mirante Vale do Carreiro, esse espaço que foi construído com muitas mãos e com muitas ideias. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais para vocês de como foi a concepção desse lugar e as pessoas que estão envolvidas na manutenção e no trabalho de cuidado e preservação desse lugar. Então, há alguns anos se iniciou a pavimentação asfáltica da estrada Bento Gonçalves. E esse percurso que liga Cotiporã ao município de Bento Gonçalves possui uma paisagem deslumbrante. 2 mirantes. Um deles é esse, o Vale do Carreiro, e logo mais abaixo, o mirante Vale da Ferradura. Esse espaço foi construído para receber os visitantes que passam nessa estrada e por aqui a gente contempla então a visão do Vale do Rio das Antas e um dos mais lindos pôr-do-sóis da cidade. Esse espaço atualmente é adotado e cuidado pelo Clube de Mães aqui da comunidade Nossa Senhora do Rosário, pelo projeto Amigos do Bem. Então as mulheres do Clube de Mães fazem a manutenção, o plantio das flores, o cuidado desse espaço, mantendo ele sempre embelezado. E fica por conta do município, então, o entorno, a limpeza da via, a manutenção do guarda-corpo e outras coisas que forem necessárias. Então, pessoal, conhecendo um pouquinho desse espaço, nós, cotiporanenses, queremos deixar o convite para que a comunidade da cidade e também os visitantes usufruam e conheçam esse ponto turístico. Podem vir aqui durante dias de semana, finais de semana, o espaço permanece aberto. Pela parte da noite tem iluminação LED no lugar, então se passar por aqui, eventualmente quiser parar, consegue contemplar também o lugar. E nós pedimos a todos que forem visitar não somente esse ponto turístico, mas os demais pontos da cidade e que venham conhecer Cotiporã, venham sempre com os cuidados, respeitando os protocolos de saúde e assim a gente constrói um turismo saudável e responsável. Também, por fim, nós queremos deixar um agradecimento muito especial ao prefeito José Carlos Breda, ao vice Valdo, à sua equipe, por sempre pensar no bem-estar da comunidade, por pensar e manter pontos turísticos como esse e outros que acontecerão futuramente também nesse olhar de oferecer à comunidade espaços de lazer e de integração. Então, gratidão a essa visão do turismo e da cultura do nosso município. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima?
A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, as principais notícias e atualizações agora do Brasil e do mundo nessa comecinho de tarde de terça-feira, dia 5 de janeiro. Nesse momento, Nova Prata contabiliza 23 graus de temperatura, o céu é nublado e existe a possibilidade de chuva. Seguindo com informações que são atualizadas do Brasil para começar a semana, plataformas online e gratuitas ajudam os alunos na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o portal NF Notícias, na reta final para a realização do Enem, os estudantes que desejam ter reforço nos estudos podem recorrer a diversos conteúdos online disponibilizados de forma gratuita em várias plataformas que estão aí à disposição. E alguns dos assuntos que vão ser muito cobrados no Enem, é óbvio, vão estar vinculados à área da segurança sanitária. Então, podem se preparar. As plataformas aí estão à disposição, como, por exemplo, no curso de aperfeiçoamento da CAPES, o Supervestibular, o FGV Ensino Médio, Sistema Positivo de Ensino, o Aulão Universidade Anhembi Morumbi, são algumas dessas plataformas que podem ser acessadas de maneira gratuita e garantir uma média melhor no próximo Enem que será realizado. As informações da Agência Brasil também dão conta da área da educação. O financiamento estudantil, o FIES, irá oferecer ao todo 93 mil vagas de financiamento nesse ano de 2021. O Fundo de Financiamento Estudantil ofertará quase 100 mil vagas de bolsas. Com isso, o aporte financeiro do Ministério da Educação será de cerca de 500 milhões de reais para viabilizar o acesso desses alunos. Os números estão no plano trienal do Fundo de Investimento Estudantil, que traz à tona aí esse valor. Diversas vagas à disposição, inclusive a UX, a Universidade de Caxias do Sul, que tem campus aqui em Nova Prata, conta com mais de 1.500 vagas à disposição para serem contratadas na modalidade do financiamento estudantil. Informação para o Bolsa Família pelo portal O Repórter. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do programa nesse ano de 2021. Em janeiro, o primeiro pagamento será feito entre o dia 18 e dia 29. De acordo com o número final do NIS, é que estão aí os calendários dispostos com as diversas datas de pagamento mês a mês. Então, informe-se para saber o dia correto de recebimento do Bolsa Família. No fechamento da operação de feriadões do final do ano, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza uma taxa de acidentes maior nas rodovias federais do Brasil.
Contudo, o número de vítimas fatais é 9% menor. Entre 30 de dezembro e 3 de janeiro foram registradas nas BRs 903 acidentes e 63 óbitos. O número é menor do que foi registrado no mesmo período do ano anterior. Informação da Folha de São Paulo dessa manhã: o superintendente do INCRA, que era acusado de desrespeitar regras sanitárias, acabou vindo a óbito por conta de Covid-19. Tarso Teixeira chefiava o órgão aqui no Rio Grande do Sul e a Associação de Servidores do INCRA acabou denunciando ele ao Ministério Público. Após ser denunciado e também ter o nome vinculado na ouvidoria do INCRA, o superintendente, que desrespeitava as regras, não usava máscara, entre outras circunstâncias, acabou vindo a óbito aí pela própria Covid-19. Informações internacionais nessa manhã que repercutem nos principais portais pela CNN. A vacina indiana, que passou a vincular nas notícias desde o dia de ontem, agora pode ser vendida e exportada para todos os países, diz o presidente da Covaxin, a empresa responsável aí por distribuir esta vacina indiana, inclusive que tem interesse de ser comprada por clínicas particulares brasileiras. Existe um impasse sobre se essa vacina ser exportada ou não, e também um certo mal-estar por ela ter sido aprovada em tempo recorde. E agora fica aí mais uma possibilidade. E por falar em vacina, se fala em Coronavac, essa que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. A Indonésia, o quinto país mais populoso do mundo, iniciará a sua campanha de vacinação com a Coronavac a partir de 13 de janeiro. O país vai usar a imunizante e a eficácia não foi divulgada oficialmente, mas a Indonésia, a partir de hoje, começa a vacinar a sua população usando a Coronavac, aquela desenvolvida aqui no Brasil. E para a gente encerrar as notícias e este primeiro Expresso Meio-Dia do ano de 2021, eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento. A Salete Toscan, a Daniele Corso, o seu João Luiz da Costa, a Dona Maria Dolores Zilli, a Gertrudes Guidini, o Jailson Zorzo e o Rudinei Mariluz Casagrande, que também estão ligados no Expresso. O nosso abraço para vocês, o desejo de um bom começo de ano. E para encerrar, uma reportagem que a nossa equipe fez no final dos mandatos, tanto de Volney Minosso quanto do prefeito José Espanhol em Protásio Alves. Eles entregaram uma obra importantíssima para as duas cidades, uma ponte que liga as duas localidades, que foi completamente reformada, e agora você passa a acompanhar com a nossa reportagem. Eu retorno amanhã ao meio-dia com as principais informações e atualizações para você. Uma boa tarde para todos. Na manhã da sexta-feira, 18 de dezembro, um grande momento foi propiciado pelas administrações municipais dos municípios de Nova Prata e de Protásio Alves. Foi entregue à comunidade a ponte sobre o Rio da Prata, conhecida como a Ponte dos Fonseca. A obra é fruto do convênio entre os dois municípios e teve um investimento de mais de R$360 mil, dividido entre os dois. Pois é, Sônia, hoje nós estamos aqui num dia muito feliz, final, no limiar da administração nossa. E foi o que eu falei, tive a oportunidade de falar, e o prefeito Espanhol também falou, um ato de coragem da administração do prefeito Espanhol e do prefeito Volney, investimentos aí que em torno de R$400 mil, estamos beirando aí R$500 milhão, num período extremamente difícil de crise econômica, crise financeira, agravado pela pandemia, né, que veio agravar tudo isso aí. Mas a obra fez-se necessária e era o momento de se fazer, com muito sacrifício, mas especialmente com muita determinação, especialmente das administrações. Estamos aí inaugurando hoje essa ponte aqui, uma ponte que foi elevada, como o prefeito Espanhol falou, em torno de 2 metros. Problema de enchente, eu acho que totalmente superado. Você falou da história, eu até me permiti anotar alguns dados.
que eu consegui hoje de manhã com a professora Áurea Jaques, que reside por lá de cá, por lá de Protásio Alves, aqui no Campo Alto. Essa ponte aqui ela foi construída lá em 1929. Estamos falando no início do século XX e praticamente 100 anos, 91 anos para ser mais preciso. Essa ponte foi feita principalmente na época por uma iniciativa do senhor Salustiano Mendes Vieira e o irmão dele, Francisco Machado Vieira, obrigado, e Salustiano Machado Vieira, juntamente com o senhor José Melo de Veranópolis, que eu suponho que seja, existe até hoje uma empresa tradicional de Veranópolis, que é J. Melo. O objetivo, especialmente, era a retirada de pinheiros daqui para levar para as mamadeireiras em Veranópolis. Essa ponte teria sido construída lá em 1929 por uns senhores de sobrenome Galho, de Antônio Prado. Seria ele e seus irmãos que fizeram a ponte. A ponte de madeira, com o passar do tempo, ela deteriorou e as pessoas não é que tenha caído, pararam de usar porque se tornou risco na sua utilização. E aí passaram a usar o Passo Velho. O Passo Velho é logo aí embaixo, mas o Passo Velho é dentro do rio. Então, em qualquer chuvarada já não tinha mais condições de passar. E diz a lenda, se assim podemos dizer, que naquela época, em torno de 1970, por aí, quando a ponte deixou de ser usada aqui, 60, 70, não havia interesse político na manutenção, na recuperação da ponte, visto que num lado moravam famílias na época do PTB, depois seguido pelo MDB, e a administração era do PSD Arena. Então até uma questão política aí fez com que a ponte não fosse recuperada a tempo. Mas chegamos hoje inaugurando aí essa obra, ela é incrível, se tratando de obra municipal, Prefeitura de Protásio Alves, Prefeitura de Nova Prata, levando produção. Na época era retirada de madeira e as coisas mudam. Hoje passa por aqui soja, gado, frangos, ração e principalmente gente, pessoas, né? Seguramente por aí, entre essas margens do lado de Protásio Alves e do lado de Nova Prata, passou muita história de vida, né? Então hoje nós estamos permitindo com que a economia cresça, se desenvolva, aliado à questão social, à questão humana, gente e produção passando por essa estrada. Estamos felizes. Eu queria aproveitar para agradecer à administração municipal de Nova Prata, através do prefeito Volney, do vice-prefeito Serginho, a Câmara de Vereadores, que possibilitou o convênio. Então agradecer ao nosso prefeito eleito, Itamar Girardi, juntamente com os seus vereadores de Protásio Alves, que permitiu que a gente pudesse fazer um convênio e transformar um lugar. Transformar para melhor a vida das pessoas. Aqui, possivelmente, seja o único ponto que liga Protásio Alves a Nova Prata, que em períodos de grandes enchentes poderemos passar, porque nas outras pontes, que são mais 4, elas ficam submersas em alguns períodos. Então poderemos salvar vidas aqui quando alguém estiver com grande necessidade. De modo especial ao trânsito da produção agrícola, que é muito forte aqui na nossa região, uma região altamente produtiva. E eu acho que ela foi feita para as pessoas, para aumentar a qualidade de vida. Esse é o grande objetivo das administrações, que a gente possa construir sempre os municípios melhores. Parabéns à Nova Prata e a Protásio Alves por ter este grande acontecimento. Sem sombras de dúvida, né, a união faz a força, e aqui a prova, né, de que a união dos dois municípios, Nova Prata e Protásio Alves, traz esta grandiosa obra, essa grandiosa ponte, aonde vai melhorar e garantir a travessia deste rio, seja em épocas de enchente, né, para que as pessoas que usam esta estrada, sejam os moradores, sejam quem passar por aqui,
terá a segurança então da travessia. A gente sabe das dificuldades que os municípios estão passando, mas com bastante cautela e economia se conseguiu fazer essa grandiosa obra. Eu vou explanar um pouquinho sobre o que era o histórico dessa ponte. Nós tínhamos uma ponte onde os pilares dela eram construídos em bloco de pedra basalto e a área de passagem dos carros era estruturada em madeira. E essa madeira, como vocês sabem, a cada passar de tempo precisava de manutenção. Essa ponte faz divisa entre Nova Prata e Protásio Alves, então a manutenção sempre foi em parceria. Era muito corriqueira a manutenção e quando nós encontrávamos o problema, ele precisava ser resolvido imediatamente. Então precisávamos sanar esse problema e com isso pensamos em fazer um projeto de reforma e que deixou praticamente nova a ponte, né? O Jonas vai falar um pouquinho sobre os métodos usados e o material que nós usamos para reformar e para garantir que ela tenha uma durabilidade por um tempo maior do que o que nós tínhamos antes. A gente espera que ela seja muito funcional por longos anos. A estrutura da ponte foi consideravelmente melhorada. Eu acho que um ponto que é importante destacar é que, apesar de que esses pilares de alvenaria que existiam da época da construção da ponte se encontravam íntegros, o aumento da velocidade da água, que é o que está acontecendo, as enchentes são cada vez mais fortes, fatalmente causam desgaste em pilares de alvenaria. Então, esses pilares originais foram revestidos com concreto e esse concreto tem a dupla função de, além de aumentar as dimensões dos pilares para a gente conseguir aumentar a largura do tabuleiro da ponte, também tem essa função de revestir essa alvenaria e proteger ela contra a força da água. Também é importante destacar que anteriormente a ponte tinha sido construída de maneira empírica, ou seja, não existia projeto, não existia cálculo. Então, por melhor que fosse feita a manutenção daquele tabuleiro de madeira, não se poderia garantir qual seria a carga que seria admissível que passasse ali por cima. Agora a gente tem uma ponte projetada com um tabuleiro em concreto armado, segundo as normas mais modernas, seguindo toda a técnica correta. Então agora a gente pode afirmar com certeza que essa é uma ponte classe 45, ou seja, ela suportaria 45 toneladas, que seria o peso de uma carreta comum. Então, eu acho muito importante, além da questão de que se tenha diminuído a manutenção, que não se tenha que substituir esse tabuleiro com regularidade, também é uma estrutura muito mais confiável, muito mais duradoura, e eu tenho certeza que foi um bom investimento.